Gente, vamos retomar aquela história do ônibus que caiu numa ribanceira na rodovia Washington Luiz, em Rio Claro. Ontem a gente já tinha comentado algumas coisas com relação a isso e a gente tinha falado que o motorista do ônibus ia prestar depoimento, né? Pois bem, ele foi prestar depoimento e é o seguinte, ele estava com a carteira de habilitação vencida desde o ano de 2019. Ele prestou depoimento e negou que os pneus estivessem mal conservados, como informou a polícia rodoviária no dia, né, no domingo, quando o caso aconteceu, né? Olha, a gente está relembrando aí as imagens, não é? Quando toda essa tragédia aconteceu lá na rodovia Washington Luiz, lá em Rio Claro, né? Santa Casa, enfim, que recebeu os pacientes. A defesa do motorista acredita que o acidente foi uma fatalidade. Aí, a gente conseguiu apurar mais algumas coisas com relação a esse ônibus, informações que são interessantes. O ônibus saiu de São Paulo, pegou passageiros em Jundiaí, Americana e Rio Claro, tá? Então ele tinha acabado de embarcar passageiros em Rio Claro. O destino final era Iguatu, que fica no Ceará. Só pra você ter uma ideia, a gente tava até... essa era uma pesquisa que a gente tava tentando fazer e não tinha conseguido até ontem e tal. Aí depois a gente conseguiu fazer essa pesquisa com calma. Sabe quanto é que custa uma passagem com essa empresa pra Iguatu, no Ceará? Entre 280 e 500 reais. O motorista apresentou uma justificativa para ter fugido, escapado, enfim, ido embora do local do acidente. Mas, segundo a Polícia Civil, os argumentos não foram convincentes. O delegado Paulo Radiche, não é, que está comandando essa investigação em Rio Claro, disse que o motorista estava com a habilitação vencida desde 2019. Segundo Radiche, o próximo passo da investigação agora é aguardar o resultado da perícia que foi feita para verificar se há a necessidade de algum trabalho complementar que possa indicar o que causou o acidente. Acompanhado de um advogado, o motorista que dirigiu o veículo compareceu nessa terça à delegacia e prestou depoimento por cerca de 1h30. Ele alegou que o volante do ônibus travou, não é? Inclusive relato que condiz com que um agente de turismo que estava sentado no banco da frente havia dito, não é? À própria polícia rodoviária, e negou, né, que o veículo e os pneus estivessem em mau estado de conservação, como a polícia rodoviária tinha falado no dia, né, no domingo, quando o acidente aconteceu. O motorista disse também que o ônibus era passado por manutenção quase semanal. O advogado do motorista disse que ele sofreu uma lesão na coluna durante o acidente e que 2 pessoas o socorreram, tá? E que por isso ele teria sido levado para São Paulo. Quem são essas pessoas? Isso aí não foi bem esclarecido, né? Além disso, o advogado argumentou que a carta do homem está vencida por causa da pandemia. E o advogado disse também que o motorista não está negando nenhum tipo de acusação. Ok. Vamos junto comigo aqui. Vencida desde 2019. Geralmente, é o prazo padrão, não é? 30 dias tem o motorista para poder regularizar a carteira após o vencimento, após a data de vencimento. Ao que me consta, a não ser que eu esteja muito louco, é que em 2019 nós não tínhamos pandemia. Ou tínhamos? Não. Se fosse vencido em 2020, até daria para dar um desconto, porque inclusive no começo da pandemia, né, no ano passado, as revalidações, não é? Como é que... Eu esqueci, perdi completamente a palavra. Esse trabalho aí de regularização das carteiras, não é? Estava suspenso por conta da pandemia. Então, quem tinha carteira que estava vencendo em março, abril, maio, se eu não me engano foi até julho, mais ou menos isso, podia circular tranquilamente, que não haveria problema, porque estava tudo fechado, foi o primeiro momento da pandemia, quando a gente não sabia o que estava acontecendo direito, e aí tudo fechou. Ainda haveria uma justificativa, mas desde 2019,
O motorista do ônibus é o empresário dono do veículo, inclusive, tá? Daquela empresa, né, que a gente falou que está regularizada no Denatran, no Departamento Nacional de Trânsito, mas que o ônibus em si, o veículo, apesar de vinculado à frota da Transbrasil, não estava ativo, ou seja, não poderia circular como Transbrasil, tá? Poderia circular pela agência de turismo se tivesse sido contratado para isso, para fazer um serviço fretado, não uma linha de transporte de passageiros, que é a linha que liga São Paulo a Iguatu, no Ceará. Ponto. Ainda resta o trabalho da perícia e esse laudo da perícia para que se descubra o que realmente aconteceu com o veículo. O motorista, não é, do ônibus, chegou a parar na própria rodovia Washington Luiz e foi abordado por um funcionário da concessionária Eixo São Paulo. É padrão, não é? Quem para em rodovia sabe, em rodovia concessionada, né, sabe que vira e mexe aparece alguém da concessionária para perguntar se tá tudo bem, perguntar o que aconteceu, por que parou ali no acostamento, porque não é normal, né? O motorista disse que estava checando um problema no sistema de freios. Para os passageiros, disse que era um problema no sistema de ar-condicionado, e a gente até comentou aqui que seria que essa atitude de falar que foi um ar-condicionado e não no freio era para justamente não causar medo nos passageiros, tá? E até aí é justificável em alguma forma. Agora, o relato do passageiro que estava no banco da frente, o agente de turismo, que diz ter visto o motorista fazendo uma volta com o volante e o volante travado, não voltado, acaba coincidindo com o relato do próprio motorista à polícia. Agora resta saber se o motorista não esperou ouvir um relato desse tipo para poder falar a mesma coisa, ou se eventualmente foi isso que aconteceu. Apenas um laudo da perícia, o laudo da perícia, é que vai determinar isso. Dos internados, das pessoas que ficaram feridas em Rio Claro, ainda seguem na Santa Casa pelo menos 3 pacientes que estavam ali com ferimentos um pouco mais graves. Não chegaram a ser estado grave, tá? Mas ferimentos que demandam uma atenção um pouco maior. E infelizmente 3 pessoas acabaram perdendo a vida nesse acidente. Inclusive os enterros já aconteceram lá no Ceará. A investigação ainda continua e a gente continua acompanhando esse caso.